Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série C. Também terminou nesta segunda-feira à noite a 15ª rodada. Vamos lembrar que a Série C, o regulamento é diferente. São 20 clubes, você faz 19 rodadas em turno único, ou seja, faltam 4 rodadas para terminar a primeira fase. Terminando essa primeira fase, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, os 4 últimos são rebaixados. Então, nessa situação, o Mirassol, que voltou a vencer, é líder disparado, tem um jogo a menos, está quase classificado. Quase. E eu falo para vocês também do Botafogo da Paraíba, que é o terceiro colocado, quase classificado. Porque Botafogo e Mirassol tem um jogo a menos que vai ser disputado no comecinho de agosto. Acredito que quando forem disputados, os dois já estão classificados. Mas de qualquer maneira, estão numa situação privilegiada, assim como o Paysandu, que é o vice-líder. Também está ali numa situação encaminhando a classificação. Nessa rodada, nós tivemos apenas uma movimentação no G8. O Aparecidense, lá da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, voltou para o G8 e quem saiu foi o Manaus. Manaus que perdeu em casa nesta segunda-feira. Fez 1-0 no primeiro tempo em cima do Volta Redonda, o Volta Redonda virou. Volta Redonda e o Manaus estavam no G8, Volta Redonda cresceu no G8, o Manaus saiu e abriu espaço para a Aparecidense. Quero destacar que o Remo está encostando, o Vitória, que em momento algum esteve no G8, está encostando. Na zona de rebaixamento, o Ferroviário voltou, o Ferroviário lá do Ceará voltou para a zona do rebaixamento e quem saiu foi o Confiança. Essa briga também tá boa. E eu vou falar para vocês que o Brasil, que ganhou do Atlético Paranaense, saiu da lanterna, mas é o 19º colocado. O Atlético Cearense é o último agora, mas esses dois para mim estão numa situação complicada, hein? Bom, vou falar de tudo isso, de toda a rodada para vocês. Antes de mais nada, vou convidá-los. Faça a inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho também. Gravei hoje mesmo, nessa segunda-feira, o boletim da Série A. Estou gravando agora a Série C. Ontem eu já tinha feito da Série D, que já estão os emparceramentos segunda fase mata-mata, os 16 mata-matas. Vai lá para você curtir. Tem também a Série B, Cruzeiro campeão simbólico da Série B do primeiro turno. Está caminhando fácil pelo acesso. Enfim, tem tudo lá. Ative o sininho, cada novo vídeo você é avisado. Aí você vê se você curte ou não, você vai lá e assiste. E principalmente, faça a sua opinião, dê sua opinião, faça a sua pergunta. Eu respondo assim como eu faço lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. E aí a gente vai trocando essa ideia, certo? Então vamos para a rodada, essa 15ª rodada, onde o Mirassol deu uma disparada aí na liderança, aliás, vem liderando quase de ponta a ponta, chegou a perder aí em algum momento e tal. O Mirassol foi jogar com o Floresta lá no Ceará, fez 2-0. Gols do Vinícius Mingotti e do Marcelo. O Marcelo era aquele mesmo que estava no Operário na Série B, Operário de Ponta Grossa. Acabou de ser contratado aí pelo Mirassol e já fez seu primeiro gol. Mirassol fez 2-0, primeiro colocado com 29 pontos, 3 à frente do vice-líder, que é o Paysandu, mas com um jogo a menos. Pode se transformar em 6 até. Então, situação muito tranquila. A tendência de classificação já na próxima rodada caminha tranquilamente para brigar pelo acesso pela Série B, hein? Bem forte o Mirassol. O Floresta, apesar da derrota, não voltou para a zona do rebaixamento não, mas ele é o 16º colocado com 16 pontos, está um na frente do Ferroviário e do Campinense, que tem 15. Então tem que tomar cuidado do Floresta, hein? Floresta chegou no começo da competição flertar ali dentro do G8, do G6, depois ficou próximo e agora desabou. O risco é o rebaixamento. O segundo colocado é o Paysandu. O Paysandu vem fazendo uma briga boa aí com o Mirassol e tal, mas nessa rodada foi jogar com o Vitória. O Vitória que vem crescendo em produção lá em Salvador, lá no Barradão. E o Vitória fez 1-0 o gol do Luigi, jogo disputado, jogo tenso e tal. Mas olha, o Vitória venceu o Paysandu. O Paysandu, apesar da derrota, não perdeu a vice-liderança, tem 26 pontos, 3 a menos do que o líder Mirassol. E o Vitória foi para a 10ª colocação com 21 pontos. Ele tem um ponto a menos com o Aparecidense, que é o 8º, está no G8. Vitória vem crescendo no momento certo, hein? Subiu 2 posições, era o 12º, agora é o 10º.
E o Paysandu está ali tranquilo, estabilizado, vai se classificar também. Mas essa irregularidade que atormenta a torcida. O terceiro colocado é o Botafogo da Paraíba, que também tem um jogo a menos. Também tem um jogo a menos. Ou seja, se ele vencer o Mirassol, ele assume a vice-liderança. O jogo é em João Pessoa, lá na Paraíba, esse jogo a menos. E aí ele fica um atrás do Mirassol. Você vê a situação confortável do Mirassol, mas a situação confortável também do Botafogo. Né? O Botafogo foi jogar com o Ipiranga lá em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Tomou 1 a 0 o gol do João Pedro e virou com 2 gols do Gustavo Coutinho. E aí é bom a gente fazer um destaque. Gustavo Coutinho fez 2 gols, chegou a 7, agora é um dos artilheiros do campeonato. 7 o Gustavo Coutinho do Botafogo do Belo, 7 do Marlon do Paysandu, 7 do Alex Henrique do Aparecidense. Então, Gustavo Coutinho, aliás, a Ponte Preta aqui em São Paulo e outros clubes estão tentando contratá-lo. O Botafogo está conseguindo segurar. Tomara que segure, porque ele pode ser importante nessa briga pelo acesso. Botafogo, terceiro colocado, subiu uma posição de quarto para terceiro, 25 pontos. O Ipiranga, que estava flertando ali com o G8, entra, sai, desabou. Agora é o 13º com 19, mas é a 3 do G8. Ainda dá para sonhar, mas ele vem desabando, certo? Essa é a situação. Quem cresceu, subiu 2 posições no duelo de G8 foi o Figueirense. Enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, que vinha embalado por 4 vitórias. Saiu lá do meio da tabela, entrou no G8 e já estava brigando pelo G4. Figueirense fez um belo de um jogo contra o Botafogo. Aliás, o jogo foi muito bem disputado. Léo Arthur fez 1 a 0 para o Figueirense, Gustavo Xuxa empatou. No segundo tempo, o Matheus Claudino, cara, num bate-rebate, o goleiro deu um murro na bola para fora da área. Ele fez um gol de cabeça de fora da área. Cabeceou, quicou, ninguém acreditou, a bola entrou. Figueirense venceu, subiu 2 posições, de sexto para quarto, colocado com 25. Os mesmos 25 do Botafogo, que é o terceiro. Olha como cresceu o Figueira. E apesar da derrota, o Botafogo deu uma desabada, perdeu 2 posições. Ele era o quinto, agora foi o sétimo, mas está dentro do G8, que é o grande objetivo. Então vamos ver, depois de 4 vitórias, um tropeço diante do Figueirense, duelo de G8, acredito que está tudo dentro dos controles. O quinto colocado que deu uma desabada foi o ABC, perdeu 2 posições, ele saiu da terceira para a quinta colocação. O ABC que perdeu do Remo, foi jogar lá com o Remo fora de casa, lá em Belém do Pará, 2 a 0, Paulinho Curuá e Brenner Cubano no pênalti. O Remo com essa vitória, agora ele é nono com 21 pontos. Nono com 21. E o oitavo é o Aparecidense com 22. Aí você tem o Botafogo com 23, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda com 23. Essa briga promete, hein? Essa briga do quinto, o oitavo colocado, vai ter mudança aí o tempo todo. Promete essa briga. Mas olha, o Remo encostou e o ABC perdeu 2 posições, mas é o quinto com 24 pontos. Aparentemente sua situação é tranquila. Fechando ali o Volta Redonda, que jogou nesta segunda-feira, eu estou gravando o boletim segunda-feira, logo depois do jogo, ganhou do Manaus por 2 a 1 lá em Manaus. Primeiro tempo, um gol do Igor Bolt, para mim, estava pelo menos na mesma linha, mas a bandeira deu impedimento. Aí, além de ter anulado o seu gol, o Manaus foi lá e fez 1 a 0 o gol do Guilherme Pira. Segundo tempo, o Volta Redonda foi pro tudo ou nada e com gols do Bruno Barra e do Lelê virou o jogo e venceu. Venceu, era o oitavo, subiu 2 posições, agora é o sexto com 23. Vai caminhando bem o Volta Redonda. E aí, evidentemente, o Manaus, que estava na zona da classificação, era o oitavo colocado, caiu 3 posições, foi para a 11ª colocação, tem 21. Mas é um só do Aparecidense. Tá na briga, mas perder em casa vai ter que buscar ponto fora. É sempre complicado, né? Botafogo Ribeirão Preto é o sétimo e o Aparecidense, né? A Aparecidense venceu o Altos lá em Aparecida de Goiânia por 2 a 1. Robert e Felipe Menezes fizeram os gols da Aparecidense. Manuel fez o gol do Altos. Aparecidense voltou, subiu 2 posições, era o décimo, foi para o oitavo, 22 pontos. E o Altos está ali, né? 14º com 18. Ainda corre risco de rebaixamento. Corre risco de rebaixamento, apesar de ter aí 4 pontos só pelo G8. Né? Ele tem 3 do Z4 e 4 do G8. Está bem no meio da tabela ali. Precisa ver nessas 4 últimas rodadas o que ele quer no campeonato.
O Remo é o nono, eu falei para vocês, com 21. Décimo, falei para vocês do Vitória com 21. 11º com 21 também é o Manaus, que perdeu hoje, eu falei para vocês também 11º. O São José, o 12º. São José já teve ali no G8, vocês vão lembrar, né? Ele foi jogar com Confiança lá em Aracaju, perdeu de 1-0 o gol do Rafael. Bom para o Confiança, que subiu 2 posições, estava na zona do rebaixamento na 17ª e fechou fora da zona do rebaixamento 15º com 17. Maravilhoso para o Confiança. E para o São José, ruim, ele 12º com 20 pontos. É só 2 do G8, mas já fica aquela turma ali, né? Você não vai poder vacilar nas 4 próximas rodadas. Veja quantos times tem que ficar prestando atenção. Confiança foi maravilhoso, hein? Confiança foi maravilhoso. O Ipiranga, eu falei para vocês que perdeu em casa o 13º com 19, o Altos perdeu o 14º com 18, Confiança venceu o 15º com 17, o Floresta, que perdeu do Mirassol, é o 16º. Aí na zona do rebaixamento você tem o Ferroviário, que voltou, por quê? Porque ele foi jogar com o Campinense lá em Campina Grande, o Campinense ganhou por 2-0. William Nissete e Carlos Maia. O Campinense subiu uma posição, era 19º, passou a ser 18º, 15 pontos, mas está na zona do rebaixamento. E o Ferroviário, que estava na 16ª colocação, caiu e agora é 17º também com 15 pontos. Então Ferroviário e Campinense 15 pontos. E o Brasil, que era o Lanterninha, enfrentou o time que estava acima dele, que é o Atlético Cearense, lá em Pelotas. Goleou 4-1, Thiago Santos 2 vezes, Rafael Castro e Rafael Cavalheira. O Yuri Tanque descontou cobrando o pênalti para o Atlético Cearense. Agora o Atlético Cearense caiu para a lanterna com 13 e o Brasil subiu para 19º com 14. Então você tem na zona do rebaixamento o último colocado, Atlético Cearense com 13, penúltimo, 19º, o Brasil com 14, antepenúltimo, Campinense 18 com 15 e o 17º, o Ferroviário com 15 também. Como você tem Floresta com 16, Confiança com 17, Altos com 18, essa briga promete. E claro, eu vou acompanhar tudo e vou passando rodada por rodada para vocês. Vamos falar rapidinho da próxima rodada, que é só no final de semana. Você sabe que a Série C começa sábado, tem jogos sábado, domingo e fecha na segunda-feira à noite, como aconteceu hoje. Então no sábado a gente tem São José com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo não pode perder de novo fora de casa, senão vai sair do G8. E o São José, para entrar no G8, ele tem 20, o Botafogo tem 23. Ele vai precisar vencer o Botafogo. Duelo importantíssimo, sábado, 11 horas da manhã, hein? Vale vaga no G8. Depois, às 15 horas, sábado, dia 23, nós temos o Lanterna, Atlético Cearense, contra o Manaus. Manaus precisando agora recuperar os pontos fora para voltar para o G8. E o Atlético Cearense precisa de pontos desesperadamente. Mesmo vencendo, não vai sair da zona do rebaixamento, mas tem que engatar aí agora vitórias. Complicado. Sábado, 17 horas, o ABC com Floresta. ABC querendo consolidar sua classificação e o Floresta sair do sufoco. Se perder, eu ouso dizer que vai acabar voltando para a zona do rebaixamento. Sábado, às 18 horas, Brasil e Aparecidense. Aquela mesma situação. Brasil 14 precisa vencer desesperadamente em casa novamente para brigar para sair. E o Aparecidense acabou de voltar para o G8. Precisa vencer para se consolidar ali. Jogo dos dois extremos da tabela. Aí vamos para o domingo, o Altos no meio da tabela enfrentando o Campinense. O Altos tem 18, o Campinense tem 15. É briga para a zona do rebaixamento. Se o Campinense quiser sair, vai ter que vencer o Altos lá no Piauí. Jogo importante para a parte de baixo. Domingo, 17 horas, Ferroviário e Vitória. Ferroviário jogando no Ceará. Precisa vencer, porque se ele vencer, provavelmente ele saia de novo da zona do rebaixamento. Mas vai pegar um Vitória que, se vencer, provavelmente entra na zona de classificação. Extremo de tabela, jogo importantíssimo. Aí no domingo, 19 horas, lá em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba enfrentando o Remo. Olha lá, Remo. Se você quer entrar no G8, vai ter que bater no Belo, que está consolidado no G8. Jogão também, hein? Jogão. Aí na segunda-feira, a gente tem 3 jogos. Às 18 horas da segunda-feira, dia 25, na próxima segunda, Paysandu e Figueirense. Paysandu, segundo colocado com 26, Figueirense, quarto colocado com 25. Que jogão pelo G8. Aí a gente tem o líder Mirassol, às 20 horas da segunda-feira, enfrentando o Confiança, que acabou de sair da zona do rebaixamento. Líder querendo vencer para já consolidar sua classificação e o Confiança para sair do sufoco e se afastar ainda mais. E aí o Volta Redonda, que hoje ganhou fora de casa, enfrenta o Ipiranga.
Volta Redonda, sexto colocado, consolidado no G8, e o Ipiranga precisa vencer fora se quiser voltar para o G8. Então notem que todas as partidas que eu falei da próxima rodada valem alguma coisa, ou embaixo ou em cima. E evidentemente, na próxima segunda-feira, assim que acabar toda a rodada, eu venho e passo todos os detalhes para vocês, jogos, classificação, artilheiros, enfim. Prometo que eu volto com a 16ª rodada. Muito provavelmente a gente pode até ter algum já classificado antecipadamente. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.